O título dessa mensagem é: o que você está fazendo com o que Deus te deu? Verso 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando. Não é apenas escolher, tem um jeito de escolher. Como? Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Sabe quando a gente fala assim: essa pessoa é a minha vida, esse lugar é a minha vida, essa igreja é a minha vida, essa empresa é a minha vida, minha profissão é a minha vida, meus filhos são a minha vida. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa vida. Nós podemos, ainda que não queiramos, mas nós podemos continuar a nossa caminhada sem uma série de coisas, mas não podemos e jamais chegaremos ao céu sem que Deus esteja presente na nossa vida. Ele é a nossa vida. Jesus deixou isso bem claro quando Ele diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém, por maior caridade que faça, por maior generosidade que tenha, por mais que tenha um coração bom, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é a nossa vida, e Ele joga aberto, por assim dizer. Deus joga muito limpo com a gente. Deus não dá aquela fantasiada, aquela maquiada. Não, Deus é muito claro. Ninguém pode chegar no dia do juízo e dizer: Deus, eu não sabia. Alguém pode chegar e dizer: eu não quis, eu preferi ser do meu jeito, eu preferi sempre fazer birra, bater o pé e quebrei a cara. Mas ninguém vai poder dizer: eu não sabia, porque Deus fala, o tempo todo Deus está falando. Os duros de coração não gostam de ouvir, principalmente porque quanto mais duro o nosso coração, menos nós aceitamos que Deus fale no tom de voz que Ele precisa falar. Quanto mais duro estiver algo, mais força você precisa imprimir para quebrantar aquilo. Isso fica claro quando Deus leva o profeta à casa do oleiro, e o trabalho que ele está fazendo sobre as rodas quebra. O oleiro não descarta, mas ele precisa permitir que seja inteiro quebrado para fazer de novo. Mas antes disso, ele molhou aquele vaso, água foi derramada, só que nem sempre nós gostamos da água que está sendo derramada. Aí vamos ter que ser quebrados. Para quê? Para que possamos ser feitos novamente para a glória de Deus. Gente, não é gostoso a gente ouvir Deus dizer assim: estou propondo morte para você, estou propondo maldição para você. Por quê? Porque a ideia é mais ou menos assim, Deus é bonzinho, então Deus só vai propor vida. Deus é bom, Deus só vai propor bênção. Não é o que a Bíblia diz. Deus é bom, verdade. Deus é amor, verdade. E por ser bom e por ser amor, Ele vai falar sempre a verdade. Quem rejeita a bênção, quem rejeita a vida, quem rejeita a verdade, está trazendo sobre si morte e maldição. Gostando ou não de ouvir, gostando ou não de ser confrontado, a verdade de Deus é absoluta e soberana. E Ele chega e fala: olha, eu proponho a vida e também proponho a morte. Escolhe. Eu proponho para você a bênção, mas também proponho a maldição. Escolhe. Agora saiba de uma coisa: você não vai poder dizer para mim: eu não sabia que se eu rejeitasse a vida, se eu rejeitasse a palavra, porque lembra que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e Ele é palavra, Ele é vida, Ele é caminho. Se eu rejeitar o caminho e quiser andar pelo meu próprio caminho, ninguém manda em mim, ninguém fala, eu faço tudo que eu quero, não dou satisfação a ninguém. Ótimo, só não pense que você está sendo cristão, porque o cristão segue o Cristo, e o Cristo disse que Ele é caminho, então tem uma direção para seguir. Não é cada um como quer.
Tem uma verdade, mesmo que eu não goste, para ouvir. E tem uma vida para receber, como consequência disso. Se eu rejeito o caminho, se eu rejeito a verdade, ele deixou claro que a consequência é morte. E não estou falando de morte física, porque em Eclesiastes 3 diz que tudo tem seu tempo determinado, tempo de nascer e tempo de... Isso todo mundo vai passar, servindo a Deus ou não servindo. Nós estamos falando de morte eterna, de perdição, de gente que não vai ter paz o resto da eternidade, porque não vai encontrar Jesus, exceto no juízo, nunca mais. Eu penso que a igreja, em geral, precisa pregar mais isso. Que nas conversinhas em casa, nas conversinhas de grupo, precisa falar mais disso. Porque tem gente birrenta, porque está perdendo essa visão. Que a eternidade é de verdade. E que aos rebeldes, a Bíblia diz que Deus trata como feiticeiros. O pecado da rebeldia é igual da feitiçaria. E diz que os feiticeiros rebeldes não entram no reino eterno. E isso é muito grave, para a gente pensar que está tudo bem, que a gente vai passar um pano para alguém ficar de boa com a gente. Não, eu preciso que as pessoas estejam de boa com Deus, porque eu não coloco ninguém no céu, mas Deus coloca. Eu não tenho autoridade de colocar meu filho no céu, eu não tenho autoridade de colocar minha esposa no céu, mas eu tenho autoridade para inspirá-los, para lutar, interceder por eles, para guerrear, para que eles possam tomar a decisão pelos céus. Se eles quiserem rejeitar, não pode ter sido por falta de oração, de luta, de guerra, de testemunho. É por causa do livre-arbítrio. Mas eu preciso, o nosso maior papel como família é encorajar uns aos outros a viver de modo que, se a eternidade para nós, se partirmos hoje, ou Jesus vier buscar todo mundo de uma vez, hoje nós vamos para o céu e vamos passar a eternidade com Jesus. Essa nunca, jamais pode deixar de ser a maior mensagem da igreja. Nunca pode deixar de ser a principal. Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, transforma, prospera, abençoa. E Deus seja louvado que faça muito dessas coisas na vida de cada um de nós. Mas acima de tudo, o nosso coração é reino dos céus. Reino dos céus. Deus vem e fala abertamente através de Moisés: avisa o meu povo que eu estou propondo vida e morte, bênção e maldição. Mas Deus não é bom, não vai falar para a gente que é só vida, não. Se vocês desobedecerem, é morte. Se vocês forem indiferentes, é morte. Se vocês não derem ouvidos, é morte. Às vezes eu e o pastor estamos conversando, aí a gente fala assim: amor, precisa sentar com tal pessoa para ajudar. Ela fala: poxa, mas eu já aconselhei, a pessoa voltou a fazer a mesma coisa, tudo de novo. Esses dias eu falei para o pastor, eu falei: nossa, amor, eu estava vendo uma coisa, eu fiquei até constrangido. Eu acho que a pessoa não precisa descer o nível assim. Ela falou: duro que eu já conversei, mas não adianta. O Deus desse mundo está cegando. Irmãos, o que está nos seduzindo nesse mundo? Isso aqui vai acabar. O que está nos seduzindo nesse mundo? Isso aqui é passageiro, passa mais rápido do que a gente imagina. Num ano difícil como esse, travado como esse, nós já estamos no fim dele. Domingo que vem é o último domingo de outubro. O outro já é 1º de novembro. E olha que esse ano foi um ano arrastado, difícil, doloroso. E mesmo assim, olha onde nós já estamos. Será que nem isso vai ajudar a despertar alguns? Mas vivem apaixonados pela luxúria, pela ganância, pela sedução, sensualidade, pela status, posição, poder desse mundo. E nunca fazem nada pelo reino. Como é que vai ser olhar nos olhos do Senhor? Ele propõe vida e morte, não tem esse negócio de que, não, eu vou olhar para Deus com o olhar do gato de botas. Só que ele sonda corações, ele vai dizer: teu coração ficou enganando a você e tentando enganar a mim todo esse tempo. E aí? Pastor, o senhor está dizendo que a gente vai ser salvo por obras? Não, eu estou dizendo que quem é salvo ama servir e gerar obras. A Bíblia diz que nós somos salvos para boas obras. Se você está gastando a tua semana em tudo e não gasta nada em Jesus, reavalie seu entendimento sobre salvação, porque a Bíblia diz que o salvo é salvo para boas obras. Que boas obras são essas? Obras que glorificam a Deus e ajudam alguém a entrar no reino dos céus. Se eu não consigo separar na minha agenda nada para servir a Deus, para o reino de Deus, para obras, eu preciso reavaliar o quanto eu acredito de verdade no reino eterno. Quem está entendendo? O que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu? Essa mensagem, irmãos, vou ser sincero, é uma mensagem até simples. Eu gravei ontem um vídeo aqui na igreja, estava aqui, era umas 10 horas.
Eu saí daqui ontem, 10h05. E eu gravei um vídeo antes de sair, falando que meu coração estava queimando na expectativa para ministrar hoje, porque é uma mensagem simples. Existem aquelas mensagens que são impactantes, que a gente fala assim, nossa, olha isso aqui, então isso significa aquilo outro e tal, impactantes. Mas tem mensagens que são bem simples. Mas se nós dermos ouvidos a essas mensagens bem simples, elas vão produzir na nossa vida algo impactante. Tem aquela mensagem que a própria mensagem já impacta. Eu gosto dessas também, quem gosta dá um glória a Deus. Mas tem mensagem que é simples demais, mas elas têm o poder de causar impacto a partir da nossa reação àquela palavra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Hoje é uma dessas mensagens, é até simples. Nós vamos ler bastante a Bíblia e explicar pouquinho, só para dar para entender. Mas cada um de nós que decidir crer naquilo que a Bíblia diz, a palavra de Deus, não a do Rogério, a de Deus é poderosa, viva, eficaz e faz tudo o que é necessário. Então creia, Deus já está fazendo na tua vida. Escolhe a vida hoje. Escolhe Deus de verdade hoje. Alguma coisa estava tentando lhe fazer parar, chega, agora eu vou retomar minha caminhada. Eu vou fazer o melhor com aquilo que Deus tem me dado. Na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida ministerial, o que você está fazendo com o que Deus te deu? Ah, pastor, eu desisti da família porque família dá muito BO. É, pastor, eu desisti da minha profissão porque é muito trabalhoso. É, pastor, eu desisti do ministério porque é muita bucha. Quer dizer que se todo mundo pensar igual você, não tem mais família, não tem mais igreja, não tem mais sociedade? Você acha que você está fazendo a coisa certa mesmo? Será? Se todo mundo fizer o que você e eu fazemos na igreja, essa igreja fica aberta ou fecha? Alguém vai ser visitado? Alguém vai ser amparado? Alguém vai ter oração, intercessão de alguém? Irmão, nós vamos começar a avaliar a nossa vida assim. Se a minha família, se dentro da minha casa, a minha esposa e os meus filhos se comportarem como eu, o que eu estou fazendo com a família que Deus me deu? Se eles se comportarem como eu, a minha família vai ser uma família de sucesso ou vai ser uma tragédia? Não, comigo é assim, ferro e fogo, eles sempre têm que dar o braço a torcer. São eles que sempre têm que dizer que estão errados. Não, são eles. Se todo mundo for assim, tem família que aguenta? Irmãos, quem somos nós na nossa sociedade? Se todo mundo agir igual a gente. Ah, vou falar aqui. Estamos no ano de eleição municipal para prefeito e vereador. Ah, pastor, senhor, me desculpa, mas não misturo política. Não, calma. Eu não vou votar em ninguém, porque eu vou anular meu voto. É um direito. É um direito. Ah, eu vou justificar, eu vou atravessar, vou para outra cidade aqui do lado só para justificar. Também é um direito. Só depois não pode reclamar de quem está governando, porque você permitiu que alguém governasse sem você nem ao menos dizer assim, eu não concordo, não é isso que eu quero. Não, pastor, mas é porque é muita sujeira. Pois é, até que alguém decida, vamos nos unir e vamos fazer o melhor que a gente pode para limpar isso aí. Porque enquanto os justos se calam, os ímpios fazem festa. Pastor, mas é difícil. Irmãos, eu não estou falando de uma luta fácil. Alguém pensa que para Martin Luther King dizer eu tenho um sonho foi fácil? Que para Nelson Mandela dizer eu tenho uma visão, eu quero uma África onde haja igualdade, eu quero. Vocês acham que foi fácil? Não foi. Homens de uma geração próxima à nossa. Eu não vou nem buscar Daniel, eu não vou buscar José, e menos ainda Jesus. Só estou falando de homens comuns iguais a gente, que decidiram. Obrigado. Decidiram não ser frouxos. Porque muitas vezes eu fui frouxo. Falei, Deus, estou cansado do ministério, vou entregar. Aí Deus falou assim, desabafa, filho. Você está falando comigo, está tudo bem, desabafa. Desabafei, pronto, terminou, agora vai lá. Vai que tem um monte de gente para você cuidar. É isso, Deus é. Não, pastor, não gostei. Então leia a Bíblia. Algumas semanas atrás nós ministramos aqui sobre a meia tribo de Manassés. A meia tribo de Manassés reclamou porque a terra é pequena. Josué falou assim, vai lá. Faz assim, ó. Limpa a floresta, fica com aquela terra e lute. Arranca o povo que está lá do outro lado e fica para vocês. Ah, não, mas você não está entendendo. Aquele povo tem carro de ferro e o exército deles é poderoso e a floresta e tal. Josué, entendi. Vocês são abençoados, não são? Vocês falaram para mim? Somos. E vocês são numerosos, um povo grande, não são? A terra é pequena, que é o que Deus direcionou para vocês. É verdade. Tá bom, então faz assim. Tá vendo essa montanha? É de vocês. Montanha? Mas não é. É essa que tem a floresta. A mesma que ele tinha falado antes.
Vai lá, limpa a floresta e fica com a montanha. E do outro lado da montanha tem uns povos. Arranca ele de lá, porque vocês são grandes e numerosos, vocês são fortes, vocês são abençoados. É só chegar e tomar posse. Irmão, Josué não ficou desgastando com gente chata. Josué falou assim, ó, o recado é o mesmo que Deus já deu. Enquanto você ficar fazendo birrinha, beicinho, você não conquista e ainda fica dando trabalho para os outros. Irmão, tem gente na igreja que passa ano, sai ano, está sempre arrumando um beicinho, um jeito de estar numa confusão. Por quê? Porque não quer encarar a montanha que tem que subir. Porque não quer encarar a floresta que ele vai ter que eu preciso entrar no meio, fazer uma limpeza nisso aqui. Porque não quer arrancar os inimigos da terra. Quer que seja feita a minha vontade. Olha, eu quero que as pessoas respeitem o que eu falo, mas eu não respeito o que falam para mim. Que negócio é esse? A meia tribo de Manassés ouve de Josué: vocês que lutem. Eles voltaram para casa naquele dia, irmãos, e aí lançaram lá #eu que lute. Foi a resposta de Josué. Acabou. Vão lutar. Irmãos, Deus está nos chamando, nos encorajando a lutar. Eu não estou dizendo que Deus é insensível e que seja fácil. E é por isso que a gente precisa estar congregando e precisamos uns dos outros. Porque a gente vai se encorajando, a gente vai se fortalecendo, a gente vai se estimulando. Hebreus 10 diz isso, para um encorajar o outro, não para reunir para fofocar, ou falar mal, ou ouvir o outro falar mal, mas para encorajar, estimular as boas obras. Principalmente à medida que percebemos que aquele grande dia se aproxima. Mas antes de falar isso, em Hebreus 10, vai dizer: não deixem a congregação, não deixem de se reunir, mas estimulem uns aos outros. No 25 diz: não deixem de congregar, mas ao se reunirem, aí a sequência diz: façam isso para encorajar uns aos outros. Façam isso para estimular as boas obras. Não é para falar da vida do Adriel e do Moisés, é para falar da vida de Jesus. Tem muita gente podre, porque fala muito da vida dos outros e expõe muito o eu acho, eu penso, eu e eu. Mas tem muita gente florescendo todos os dias, brotando, renovando, porque diz: Ele, Cristo em mim, Cristo em nós, é a esperança da glória. Ainda tem glória para brotar dentro da minha casa, porque a esperança é Cristo. Ainda tem glória para brotar nessa igreja, porque a nossa esperança é Cristo. Ainda tem glória para brotar na nossa cidade, no nosso país, porque a nossa esperança está em Cristo. Escolhe a vida. Olha quem teve uma grande oportunidade. 1 Reis 16. Agora, Deus já está falando com alguém hoje aqui? Agora eu vou correr com a mensagem. Então fica ligado, conectado. Se às vezes você não entender muito bem, porque a gente vai falar de vários reis aqui, depois você pega lá no YouTube a mensagem. 1 Reis 16, verso 29, vamos lá. Está escrito assim: e Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Presta atenção, toda vez que você vê aqui, quando falar de Israel, vai falar também de Judá. O reino estava dividido, o que já era contra a vontade de Deus. Deus não criou aquela nação para ser dividida. Em Davi, a nação era uma só. Nos filhos de Davi, a nação se dividiu. Esse é um grande problema. Quando o cabeça pensa em unidade, mas aqueles que estão abaixo pensam em individualismo. Deus nos criou para unidade. Cristo é o cabeça. Davi, homem segundo o coração de Deus, pensa em unidade, com fraquezas e com pontos fortes, com erros e acertos. Davi pensava em unidade. E enquanto ele reina, ele estabelece unidade. Gente de Deus é gente que une, é gente que estabelece unidade naquilo que tem autoridade. Os filhos de Davi já vão estabelecer divisão. A descendência de Davi já vai arrumar confusão. Aí você vai ver falando por esse período que a nação está dividida, não é sempre, mas um período que a nação está dividida, sobre o reino de Israel e o reino de Judá. Então, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate,
ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais, para irritar. Eu não irrito Deus, não. Para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Irmão, dessa época aqui parece que era uma competição. Quando entrava um falando assim, garanto que eu consigo estragar mais do que o que foi antes de mim. Sabe, tempo atrás não teve um candidato aí que falou assim, vote em mim. Aí ele falava o nome dele, falava, pior que tá, não? E ficou. O cara foi inspirado nesses reis aqui endemoniados. Não, nós vamos conseguir fazer ficar pior. Dá um jeito, você pensa que está ruim? Fica tranquilo. Sabe aquela história, melhorou, piorou, agora ficou pior mesmo? Foi desse jeito. Aí ele fez pior, 34, olha a que ponto chegou. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério, tem que respeitar, de Josué, filho de Num. Quando Josué conquista Jericó, Deus inspira Josué e diz, Josué, lança uma palavra profética aqui. O que foi? Sabe essa parte amaldiçoada de Jericó? Sei. Pode lançar aqui. Que quem tentar restaurar isso aqui, quando começar a levantar, quando colocar a pedra fundamental, quando iniciar a obra, o filho primogênito morre. E se for teimoso e continuar a obra, quando terminar a obra, eu deixo terminar a obra, mas quando terminar, o filho mais novo também morre. Esse Iel, o Betelita, esse Iel, Capelita, esse homem restaurou, reconstruiu uma cidade ao custo de 2 filhos. Alguém aqui tem coragem de sacrificar seus filhos para poder construir uma cidade que não, ainda por cima para afrontar Deus? Graças a Deus. Não, pastor, eu vou construir uma empresa. E aí? Mas meus filhos vão morrer por causa dessa empresa. O que você está fazendo com o que Deus te deu? Tem homens trabalhando que nem loucos. Só os filhos que estão morrendo. Não, pastor, mas eu estou construindo um império. A que preço? Porque a rebeldia vai gerar sangue. Rebelião vai trazer sangue. Vai trazer morte. Irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas tem coisa na vida que você fala assim, por que a coisa não anda, não desata? Porque sempre tem um pedacinho de rebelião no meio. Então continua perdendo vida. Perder sangue é perder vida, A hora que cessar a rebelião e for uma só fé, uma só visão, uma só linguagem, um só espírito, uniu, não tem mais vazamento, não perde vida. A nossa família precisa estar ligada. Eu preciso estar tão próximo do meu filho que antes de um endemoniado, perturbado traficante chegar e tentar oferecer alguma coisa para ele, ele olha e fala, papai, você viu aqui? Eu praticamente vejo o negócio acontecer de tão próximo que estou dele. Quem está entendendo? Antes de alguém tentar passar uma cantada na minha esposa, ou passar em mim, eu e ela estamos tão juntos, tão unidos. E pelo amor de Deus, eu não estou falando sobre ser um cão de guarda e andar algemado um com o outro. Eu estou falando sobre unidade de caráter, unidade de espírito, unidade de visão, de compartilhar as coisas. Deus avisou. Não tente restaurar isso aqui é amaldiçoado. Não tem nada demais. Gente, esse negócio não tem nada demais. Eu penso, eu acho, eu fez esse homem perder 2 filhos. E ele foi tão estúpido, tão teimoso, que mesmo o primeiro filho morrendo, quando ele começou a obra, ele não parou. Algum tempo atrás eu falava com um casal aqui da igreja, muito precioso, e eles estavam lutando para ajudar uma pessoa que serve num ministério, em outro lugar daqui. E eles diziam, aí eles entraram em contato comigo, pastor, tem uma situação acontecendo, nos ajude. Quando mandaram para mim a situação que estava acontecendo, a resposta que eu mandei, eu fiquei feliz. Falei, pastor, foi exatamente a mesma coisa que eu falei. Mas a pessoa está tão cega no pecado, uma pessoa que tem ministério, está tão cega no pecado de viver uma vida dupla, uma vida no altar é uma coisa, fora do altar sai e vive uma vida totalmente aberrativa, que a pessoa, eu falei assim, a pessoa vai tentar argumentar até com Bíblia, que ela está certa em viver nesse escândalo. Pois é, pastor, foi isso que aconteceu. Irmão, tem gente que quer auto-justificar as bobagens que está fazendo. A que ponto? A ponto de perder um filho primogênito?
e depois perder o filho caçula, o que Deus me deu vai ser guardado para Deus. O que Deus me deu vai ser edificado e abençoado em Deus. Falei na quarta-feira, te encorajo a assistir a mensagem de quarta-feira. Grandes bênçãos, maiores responsabilidades. Uma mensagem que alguém aqui quer crescer na vida espiritual? Assista essa mensagem de quarta. Está no YouTube. Não é para criança essa mensagem. Com carinho e respeito, tem muita criança mais madura do que alguns adultos. É uma mensagem seríssima sobre valorizar o que Deus nos deu, a herança que Deus nos deu. Eu falei aqui na quarta-feira, os meus filhos vão me ver chorar porque eu choro. A mensagem de domingo passado falamos sobre isso. Mensagem de domingo passado, coragem para restaurar. Mais uma mensagem que vale a pena assistir lá. Sente-se, chore, jejue e ore. Tenha calma, pare, não faça tudo no impulso. Tem gente que é muito impulsiva, não controla suas emoções. E todos nós passamos por isso. Eu faço isso, às vezes eu me sinto mal, falo, Deus, que bobagem. Chore, mas chore diante de quem pode. É diante de Deus e diante de alguém que tem mais do que eu. Não alguém que tem o mesmo que eu ou menos. Porque eu vou derrubar ele ou ela e vou cair junto. Jejue, se consagre para ter discernimento. Aí ore, fale com Deus, na conexão. Os meus filhos vão me ver chorar, mas eles vão ver que o choro dura até uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Depois de chorar na presença de Deus, eles vão ver eu me levantando. Os meus filhos têm que crescer com essa inspiração. Quando a vida doer, eu posso chorar, mas eu vou chorar aos pés do Senhor Jesus. Ele vai me levantar e eu não vou desistir, eu não vou parar. Eu vou me levantar e vou até o fim naquilo que Deus me chamou. O que os nossos filhos vão perguntar para nós quando tiver na idade? Papai, por que você nunca se envolveu em nada para servir a Deus, hein? Por que a gente só... Vou dar uma dica ao Ministério Infantil. Começa, aí tem pai que vai querer tirar a criança do Ministério Infantil. Começa a falar para os filhos perguntarem o que os pais fazem na igreja. Que isso, pastor? Você não faz isso não. Misericórdia, pastor. Eu saio da igreja, hein? Irmão, eu estou querendo você no céu, seus filhos no céu. Você não está entendendo. E a gente não tem tanto tempo como alguns estão pensando. Tem projeto que a gente está pensando que a gente vai terminar, não vai. Jesus volta antes ou a gente vai antes. A gente está num tempo de guerra que tem gente que não percebeu. Tem gente que está tão distante espiritualmente que não discerniu. Algumas pessoas têm me procurado com maior frequência. Hoje mais uma pessoa de Deus falou comigo, pastor, eu tenho tido sonhos com isso e isso. Falei, outra pessoa falou comigo essa semana. Eu essa semana também tive. Gente, eu mal dormi, agora estou tendo até sonho profético. Essa semana Deus me deu um sonho, mas exatamente como Deus me deu o sonho, em menos de 24 horas eu tive que lidar com uma situação, e para a glória de Deus, as pessoas envolvidas na situação deram crédito, reconheceram como profeta de Deus, e é de Deus. Irmão, Deus está falando. Deus está falando agora. Quem está dando ouvidos? Acabe teve uma grande oportunidade. Falamos já do Iel, que fez essa bobagem. Então, valorize o que Deus te deu. Não tente conquistar algo que vai custar a sua família. Não vale a pena. A minha família é inegociável. Mais alguém? Minha família é inegociável. Agora e o Acabe? Acabe é o rei desse período turbulento, terrível. É o rei que faz pior. Aí alguém vai dizer, pastor, é complicado a situação de Acabe. Vamos ver qual é a grande oportunidade. Porque eu confesso para vocês que essa mensagem que eu ministrei hoje de manhã e estou ministrando agora, eu nunca vi ninguém pregar. E eu não estou dizendo que ela seja uma mensagem extraordinária, boa, maravilhosa, não. O que eu estou dizendo é que eu nunca vi ninguém enxergar ou ministrar sobre essa ótica. Quando Deus falou comigo na quarta-feira e me fez olhar por esse ângulo, eu falei, Deus, eu nunca vi ninguém falar sobre esse ângulo. Ele falou, fale, filho, fale. Se mais alguém falou, em algum lugar alguém deve ter falado, eu nunca ouvi. Acabe teve uma grande oportunidade. Claro, pastor, ele foi rei em Israel. Mais do que isso. Olha aí no 1 Reis mesmo, 16. Olha o versículo 8. Só volta um pouquinho aí. Verso 8. Diz assim, no ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel. Lembra que o nosso foco aqui é sempre Israel, mas a gente sempre vai ver falando de Judá, porque fala dos dois reinos. Quem está reinando em Judá é Asa, quem está reinando em Israel, Elá. E reinou 2 anos.
E Zinri, seu servo, chefe da metade dos carros, chefe, um homem que recebeu autoridade, de confiança, o de confiança conspirou contra ele. Estando ele em Tisa, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, mordomo em Tisa. Entrou, pois, Zinri, o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Elá era um rei irresponsável, era um rei que não agradava a Deus, mas isso não dava o direito de uma conspiração. Mas Zinri, que era um homem de confiança do rei, haja visto que ele é chefe da metade dos carros, ou seja, metade do poder bélico da nação, do poder de guerra da nação, está sob as ordens dele, o comando dele, conspira contra o rei. E quando é que ele consegue derrubar o rei? Quando o rei está de cara cheia. A Bíblia diz que o vinho é escarnecedor. A Bíblia diz que quem se encher da bebida nunca será sábio. Eu acho que isso já é ou deveria ser o suficiente para a gente dizer não. Pastor, o senhor está dizendo que quem beber cerveja ou vinho vai para o inferno? Não, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Só estou dizendo que a Bíblia diz que o vinho é escarnecedor e quem nele erra a mão, nunca se tornará sábio. Aquilo que me tira do 100% da minha lucidez e sabedoria, não pode ser algo que edifica a minha vida. Não tem a ver, irmãos, com ir para o inferno ou não ir. Irmãos, eu não acredito que uma pessoa vai para o inferno porque toma cerveja. Mas eu acredito que muita gente, por tomar cerveja, está vivendo uma vida totalmente perturbada, e por causa dessa vida perturbada vai para o inferno. Quem está entendendo? E estou dando só um exemplo. Não é, o objetivo aqui não é entrar numa discussão sobre doutrina, mas uma pergunta: quanto Deus renunciou para ter eu e você? Tudo, a vida do próprio filho. Quanto nós podemos renunciar por amor a Ele de volta? Quanto nós podemos abrir mão? Quanto nós podemos dizer: eu quero sabedoria, eu quero ser uma pessoa lúcida. Se aquele que se embriaga nunca será sábio, quem erra, a Bíblia diz no vinho, nunca se tornará sábio. A Bíblia diz que o temor do Senhor é a base, é o princípio da sabedoria. Princípio. Se eu não me torno sábio por me embriagar, significa que eu nunca terei temor de Deus enquanto eu me embriagar, porque o temor de Deus é a base da sabedoria. Se eu não vou adquirir sabedoria, consequentemente não haverá temor de Deus. Quem está entendendo? Nós não fomos criados para viver chapado com as coisas do mundo. Nós fomos criados para ser cheios do Espírito Santo, para viver chapados da glória de Deus, do prazer do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, porque nele há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu anseio, eu clamo a Deus por uma igreja, e eu não estou falando desmerecendo, não, é a minha oração que nós sejamos uma igreja cada dia mais fervorosa, uma igreja que, na verdade, o pastor ou o ministro de louvor, ou quem tiver, não precisa dizer: vai gente, abre a boca, canta, agora levanta a voz. Não, pelo contrário, às vezes fala assim: gente, calma aí, deixa eu falar uma coisa aqui, porque está todo mundo ali tão cheio da glória de Deus, tão apaixonado por Jesus, tão querendo o melhor de Deus, que abre a boca, se expressa, adora, celebra, clama, tudo na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque os ímpios fazem isso para o mundo, e nós para Deus é assim. E aí, vai ter a palavra já? Não, eu quero me rasgar diante de Deus, eu quero me abrir diante de Deus, eu quero gritar, pular de alegria, porque Ele deu a vida por mim, irmãos. Eu estou vibrando por esse Deus, Ele está aqui. Sabe, a gente convida alguém, entre aspas, importante da nossa geração, da nossa sociedade. Fulano, vem aqui. Eu não posso porque eu não tenho agenda. Deus vem.
Eu vou dizer de novo, tem gente que não entendeu. A gente convida alguém importante, uma estrela no meio gospel, uma estrela no esporte, uma estrela em qualquer lugar. Aí fala, eu não tenho tempo. A gente fala, Deus, nós vamos nos reunir, vai ter 3 pessoas lá orando quinta-feira à tarde. Vai ter 3 pessoas, 2 orando segunda, 5 da manhã. Deus fala, pode ir porque eu vou também. Eu vou. Se eles não querem ir, gente que está em casa devia estar aqui, perdão, você devia ter vergonha na cara. Deus veio e você. Gente que poderia estar aqui, eu não estou falando de gente que não tem condições de estar aqui. Quem não tem condições de estar aqui, não tem condições. Quem por causa do momento não pode vir, não pode vir. Mas quem por escolha ficou em casa, perdão a franqueza. Mas eu não estou aqui para massagear o ego de alguém e deixar a pessoa atolada. Eu estou aqui para fazer força e tirar você desse lamaçal que está te atolando na vida. Toma vergonha na cara e se levanta. Pastor, mas eu não tenho força. Então vem que tem um monte de gente aqui disposta a guerrear por você, a segurar espiritualmente na tua mão e te ajudar. Mas não dá para fazer isso com você fugindo, dando migué, tentando enganar todo mundo. Pastor, para quem você está falando isso? Não sei nem por que falei. Mas ele sabe. Irmãos, Acabe tinha tudo para ser uma bênção, não foi. Por que ele tinha? Porque as 3 transições que eu vou mostrar para vocês, anteriores a ele, foram de tragédia. A primeira, esse Zinri toma o reino numa conspiração. Ele mata o Elá porque o Elá está embriagado. Ele se aproveita da embriaguez do rei Elá, conspira, vai lá e mata ele. Mas alguém que faz isso vai se dar bem na vida? Deus não te chamou para conspirar contra a tua família. Mas infelizmente tem gente que não percebeu, mas está sendo levantado pelo diabo, chamado pelo diabo para conspirar contra a própria família. É a mulher que vai abrir o coração com a amiguinha de trabalho e ela começa a descer a lei e falar assim, nossa, marido igual ao seu, não, você devia sair e curtir a vida. É um homem que os amigos falam, larga de ser besta, rapaz, vamos sair com a gente, vamos bagunçar, larga esse negócio de família aí. Irmão, vigia, cuidado com quem te encoraja a conspirar contra a tua família, contra a porta que Deus lhe abriu, contra o ministério que Deus te deu, contra as obras que Deus tem feito na tua vida. Isso é demoníaco. Conspiração de dentro. Não era um homem qualquer, um líder, era um chefe. Era um chefe de metade dos carros de guerra. Se deu bem ele, assumiu o trono. Vamos ver se ele se deu bem? Parei no 10, vamos para o 11. E sucedeu que, reinando ele, estando assentado no seu trono, feriu toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa. Por todos os pecados de Baasa, os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando o Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Presta atenção, a casa de Baasa e de Elá, que era filho de Baasa, tinha sido condenada na boca do profeta Jeú. Deus falou assim, vou derrubar vocês, mas Deus não precisa que a gente faça a coisa errada para trazer o resultado certo. Deus não escreve por linhas tortas, Deus escreve pela palavra, pela linha reta, pela verdade. Deus já tinha um juízo contra Elá. Zinri não precisava de uma conspiração para isso. Meu irmão, para de ficar medindo força dentro da tua família. Deus já sabe consertar as coisas. Não precisa que ninguém seja falso. O marido diz assim, eu vou armar uma situação para minha esposa para deixar ela constrangida e eu mostrar que eu tenho isso. A mulher fala, eu vou armar uma situação para o meu marido. Não, meu irmão, eu e você não fomos chamados para conspirar e matar nossa família, ou para colocar os nossos filhos para serem mortos. Nós somos chamados para guardar a nossa casa. Ele faz essa bobagem sem tamanho. Olha a consequência disso, vê assim, vamos direto para o 15 já. 15 diz assim, ó. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri, quanto tempo? Não, tem que ser forte. Quanto tempo que ele reinou? Reinado de sucesso? Durou muito tempo? 7 dias. Uma conspiração que levou ele ao palácio por 7 dias. Mas isso não é o pior. Olha o que vai acontecer com ele agora. Reinou 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado em Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado, Zinri tem conspirado, e até feriu o rei, matou. Todo Israel, pois no mesmo dia
fez rei sobre Israel a quem? Onri, chefe do exército no arraial. O Zinri foi lá e fez uma confusão, achando que ia arrebentar a boca do balão, que ia estar bem. Bacana, nós não queremos ele. Nós queremos esse chefe do exército que ficou aqui com a gente no arraial, que mesmo discordando do rei, respeitou a autoridade do rei e esperou que Deus exercesse juízo. Para de querer ser o juiz da sua família, seja aquela pessoa que vai abençoar a sua família. Olha o que acontece. O pior não aconteceu ainda. Verso 17. E subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeton, e cercaram a Tirza, o lugar onde estava o Zinri. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao passo da casa do rei e a queimou sobre si. A casa do rei a fogo. E o quê? Morreram. Irmão, tem gente que não está percebendo, que está fazendo tanta bobagem, que está se cercando de morte. Tem gente que está rompendo todos os bons relacionamentos que aproximam de Deus. Tem gente que começa a romper com todas as alianças que aproximam de Deus e vai terminar lá no passo. Cheguei no palácio, tudo que eu queria era palácio. E agora? O que você vai fazer? Eu vou morrer aqui. Mas você não vai desfrutar? Não vai. Não vai desfrutar. Porque fez a escolha errada. Porque não foi Deus que deu aquilo para ele, foi ele que tentou tomar. Cuidado para não tentar viver uma vida que Deus não te deu. Cuidado para não tentar viver um sonho que Deus não deu para você. Colocar um sapato que não dá no nosso pé, por mais lindo que ele seja, vai machucar. E tem gente machucado porque está vivendo por comparação. Fulano que é bom marido, fulano lava a louça, guarda a louça, lava a roupa, passa, cozinha, tempera. Fulano faz tudo. E a mulher do fulano faz o quê? Não precisa fazer nada. Porque o marido da outra é sempre mais perfeito, a esposa do outro é sempre mais perfeito. De longe todo mundo é lindo, irmão. Gente, o pessoal falou que o índice de gente casando por engano agora na pandemia é fantástico. Porque o pessoal põe a máscara lá e acabou, irmão. Tá tudo torto, tudo arrebentado, ninguém vê, só vê o olhinho ali, aquele olho é bonito e tal. Dá uma maquiada e vai para cima. Olha que tira a máscara que são elas. Mas espiritualmente, emocionalmente, no caráter é assim. A gente vai descobrindo mais da pessoa com o passar do tempo, o convívio. Tem máscaras que a minha esposa só viu o que tinha por detrás depois de anos de casado. E eu só vi dela depois de anos de casado. A gente vai se conhecendo com o passar do tempo. Quem é casado há mais de 5 anos sabe disso. Tem coisa que a gente fala assim, mas bom, homem, 100% de aproveitamento, né? Você está casado com a mulher 10 anos, a hora que você acha que você sabe alguma coisa, você ainda descobriu que não sabe nada. Fala, vamos começar de novo. Curso, volta no jardim da infância. Vou conhecer essa mulher. Dali 10 anos você fala, vamos de novo, vou conhecer essa mulher. E a gente termina a vida tentando conhecer essa mulher. Brincadeiras à parte, irmãos, falando verdades, aquela armação não produziu nada de bom. Fez aquele homem terminar sua história isolado num passo, tacando fogo, porque ele falou, não, eles vão me pegar, não, então é melhor eu morrer aqui sozinho. Sabe, eu vou morrer agarrado com aquilo que era o meu sonho de consumo. Eu queria ser o rei, então eu vou morrer no passo do palácio do rei. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Eu tenho uma notícia para dar. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Mas tem gente que está escolhendo ir por conta própria para o inferno. Sabe o que Deus vai mandar para o inferno? Pecados. Pecados não entrarão no céu. Mas tem gente que é tão apaixonado pelo pecado, tem gente que é tão agarrado com o pecado, que quando Deus jogar o pecado no inferno, a pessoa continua agarrada. Ela não quis abrir mão, ela não quis largar, e ela vai junto. Não é Deus que vai mandar alguém. É que tem gente que está fazendo como esse rei, prefere morrer queimado sozinho no palácio, do que ter a humildade de dizer, eu preciso ser orientado por Deus antes de tomar decisões. Quem está entendendo? Cuidado. Tem gente que diz, não, é o meu jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim. Pô, parabéns, crente, seu nome é Gabriela. Porque a referência de Jesus Cristo é, importa-vos nascer de novo. Mas eu nasci assim, pois é.
Eu sei, por isso que importa para vocês é nascer de novo. O Nicodemos falou, como é que é esse negócio de nascer de novo? Se eu tentar entrar de volta na barriga da minha mãe, eu mato ela. Você não está entendendo nada, você precisa nascer do Espírito. Não, pastor, sabe o que é? É que assim, é meu temperamento, sabe? Eu tenho sangue quente. Irmão, estou falando isso aqui, estou repetindo, vou falar de novo. Graças a Deus você tem sangue quente, porque se tiver alguém aqui sem sangue quente é que está morto. Enquanto nós estamos vivos, todo mundo aqui é sangue quente, filho. Pastor, eu sou sangue quente. Falei, eu também, irmão, por isso estou te respondendo. Se não tiver sangue quente, não respondia. Mas tem gente que quer dar carteirada, porque a minha família é italiana, a minha família não sei o quê. Já vou logo assim, minha família é celestial. Que a gente faz acontece, que a gente é da Al-Qaeda. Eu sou do Al-Cristo. Toma banho, gente. Está na hora de a gente parar de ficar justificando no temperamento, na personalidade, na criação, no diabo a quatro, e dizer, eu preciso me converter. Não é fácil, eu não estou pregando uma mensagem sobre facilidades, eu estou pregando uma mensagem sobre verdades. A gente gostando ou não, são verdades absolutas. Porque eu estou lendo o livro aqui de doutrina da Igreja Família de Cristo? Claro que estou, gente. Qual que é o livro de doutrina da nossa igreja? Mas eu gostei do não como resposta. Porque eu não estou pegando um apanhado de doutrinas que a gente criou para tentar manipular um povo. Eu estou sempre trazendo a palavra de Deus. Esse é o nosso manual de doutrina. Se eu falar alguma coisa fora da palavra, por favor, não fale com alguém, venha direto a mim e me ajude. Mas enquanto você não me encontrar falando nada fora da palavra, para de fazer fofoca e semear contenda, porque isso é o diabo na tua vida. Não tem outra coisa. O mesmo dentro da família, o mesmo no local do trabalho, o mesmo em qualquer outro lugar. Quem está entendendo? Olha a confusão que deu. O homem termina morto. O homem termina se suicidando, mas agarrado com a luxúria que ele queria conquistar. Cuidado, você que é doido. Não, eu preciso, tenho que ser rico. Se eu não for rico, eu vou ser rico. Não, eu preciso. Vou falar. Não, eu vou falar, tá? Então bacana, tal. Eu preciso ser a gostosona. Para quem? Para Pombagira te aplaudir? Pastor, isso é contra? Pelo amor de Deus, gente. Cadê a irmã Sandra, Sodré? Irmã Sandra, nós nos encontramos de vez em quando onde? Na academia do prédio. Bacana, gente, ter um corpinho bacana, se cuidar, saúde, bacana. Não para me exibir. Isso aqui é para a glória de Deus e da minha esposa. Passou a glória, não é muito não. Fica tranquilo, irmão, fica na sua. Primeiro que eu já falei que, por isso que eu já falei que é de Deus e dela. Então, sua medida não me interessa, o problema é seu. Ih, pastor, a glória está sendo pequena. Se controla, hein, Flávia? Que eu estou ouvindo sua risada escangalhada. Como que é bom estar em família, né? A gente fala brincando e tem gente aqui que está só, Deus está operando sem anestesia. Eu preciso ser pastor da maior igreja de São Bernardo. Eu preciso? Não. Eu preciso ser pastor do rebanho que Jesus tem para mim. Porque se eu ficar fissurado em ser pastor da igreja que vai... eu vou morrer com isso. Isso vai me matar. A minha esposa não tem que ser como a esposa do fulano de tal. Existem pessoas que nos inspiram, isso não é errado, pelo amor de Deus. Mas ninguém foi criado para viver por comparação. A inspiração tem limite. A comparação é uma coisa louca, desequilibrada. As novinhas solteiras, escolhe o que quer da vida. Quer família, quer casamento? Então se comporta como uma mulher de Deus, que vai ter homem de Deus, para levar vocês para o altar e para a presença de Deus. Se comporta como piriguete, e infelizmente, vai ter muita gente chorando, inclusive você principalmente. E serve aos novinhos também. Entendeu, Moisés? Adriel? Carlos? Carlos, muito brincar de carrinho e jogar bola, hein? Fica na sua, você, Rogerinho. Irmãos, a mensagem que eu estou falando aqui é para a vida, é orientação para a família, o que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu. Eu quero ter as pernas mais bonitas, para quê? Para ter saúde e anunciar Cristo? Para poder ter saúde para subir morro e descer morro anunciando Cristo? Não, pastor, só para mostrar para os outros. Desculpa, sua motivação não tem nada a ver com Deus. Pastor, duro esse discurso, duro. Jesus pregou uma vez, ele tinha 72 discípulos, 60 foram embora.
60 disseram, não dá não, não dá não. Jesus falou assim, não posso negociar a verdade. Eu não posso. Vocês ainda vão ver eu falar sobre o Filho do Homem morrer e a coisa vai ficar pior. Ixi, então o negócio é pesado. Irmãos, no meio de todo um discurso duro, nós temos uma garantia: o Espírito Santo de Deus está conosco. Eu prefiro um caminho duro com Deus ao meu lado do que um caminho leve sem Deus. Alguém já disse que sabe qual que é o grande terror do inferno? Alguém diz assim, pastor, será que é a temperatura do fogo? Pastor, será que é a chibatada do Satanás sem fim? Ah, pastor, será que é... Não, irmão, sabe qual é o grande terror do inferno? É que Deus não está lá. Sabe aquele dia que você se sente assim, sozinho, vazio, abandonado, que parece até que Deus te deixou de lado? Quem já passou por isso, diga eu. Eu falo, Deus, eu acho que assim, acho que eu sou o anticristo. Não, pastor, eu não cheguei nesse nível não. Não, nem eu, só estou dando um exemplo. Aquele dia que a gente se sente assim, irmão, potencializa isso a milhões de vezes. O inferno é o lugar onde Deus não vai estar. E se Deus não está, não tem amor, não tem esperança, não tem fé, não tem alegria, não tem nada de bom. Nada. Em nome de Jesus, essa é uma noite de salvação. O que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu? Ele vai pedir prestação de contas. Jesus falou sobre isso muito claramente. Vai haver. O que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com a família que eu te dei? O que você fez com o tempo que eu te dei? O que você fez com o talento e os dons que eu te dei? O que você fez? Esse homem se matou. Se matou. Porque ele não conseguia viver sem o status de ser o rei. 7 dias de alegria. Uma alegria que não foi completa, que não foi verdadeira e que terminou em tragédia. Que a nossa alegria seja em Cristo Jesus. Mas a história não acaba aí, vamos lá. Eu parei no verso 18, vamos ao 19. Por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Zinri se matou, porque ele andou no pecado, e ainda induziu, inspirou pessoas a andar no pecado. Agora olha o 21, para a gente dar uma virada de rei aqui. Outro rei, Onri. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Irmão, a coisa aqui está tão séria que agora é a divisão da divisão. A nação já dividiu. Israel, Judá. Agora Israel está se dividindo de novo. Só que a gente precisa lembrar que o Zinri matou Elá. Aí o Onri veio com metade da turma para cima do Zinri. O Zinri olhou e falou assim, não, vocês não vão matar, eu mesmo me mato. Olha a confusão, tudo pela coroa. Olha a confusão, derramando sangue pela coroa, derramando sangue por uma posição. Deus não nos chamou para derramar sangue para ter uma família abençoada. Aí agora, Zinri morreu. Agora o Onri então vai reinar. Não, agora tem 2 turmas de novo. Porque um abismo sempre vai chamar outro. Sempre. Não adianta a gente tentar consertar uma coisa que está errada com um engano, com mentira e com outra coisa errada. A gente só vai piorar a situação. Para consertar as coisas, a gente tem que trazer tudo para a luz e falar a verdade. Para consertar a situação, a gente precisa realmente ir pelo caminho reto. Não tem outro jeito. Aí, diz o verso 21, então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei. E a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni, aconteceu o que com ele? Morreu e Onri reinou. Gente, eu acho bonitinho. Tem hora que o autor aí, quem foi escrever aqui no livro de Reis, escreveu de forma fantástica. Olha, metade da turma começou a apoiar o Tibni. Não, Tibni, eleição, eu quero Tibni como rei. Aí outra turma falando, a gente quer Onri rei. E agora, não sei o que. Aí o povo do Onri foi mais forte, o Tibni morreu. Morreu do quê? Infarto? Ele falou, nossa, aquele povo é mais forte. Olha eles gritando, ai, morri. Não, irmão, mataram o cara. A Bíblia está destacando que foi mais forte. Por que foi mais forte? Porque guerrearam. Mais uma guerra. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. No meio disso, olha quantas guerras aconteceram em Israel. Quantas delas foram com o inimigo? A guerra de Elá e Zinri foi contra algum inimigo de fora? Para facilitar, inimigo de fora, tá? Alguém de fora, inimigo, outro povo, outra terra, outra nação que vai vir contra. Elá
foi contra alguém de fora. Zinri foi contra alguém de fora. Onri e Tibni, alguém de fora. Gente, quem estava pensando em colocar o nome do filho de Giovanni, a filha de Isabeli, muda para E, porque esses I é tudo endemoniado. Gente, é um mata-mata. O Tibni matou o Onri, matou o Tibni, que matou o Zinri. Gente, quando começa com ni. Hoje eu fiquei traumatizado com esse monte de ni. Então, mulher grávida, aí pastor ia colocar Mirelle. Põe o Mirelle. Pelo amor de Deus. Foge da aparência do mal, varô. Brincadeiras à parte. Irmãos, olha quantas mortes. E em cada uma dessas mortes não morre uma pessoa, morre um monte de gente. E nenhuma é guerra que eles deveriam estar travando contra um inimigo de fora. Com isso, a nação Israel está se fortalecendo ou enfraquecendo? É o que o diabo quer fazer dentro da tua casa, dentro da minha casa, dentro da igreja, dentro da cidade, dentro do país. É fazer a gente ficar brigando entre a gente. A gente vai se matando e vai se tornando mais fraco. A gente vai se matando e vai se tornando mais fraco. A gente não se mata fisicamente, porque hoje, aqui pelo menos, não é um ambiente tão de guerra física, mas a gente se mata emocionalmente. A gente se mata espiritualmente. A gente se mata com a indiferença. Eu estou vendo alguém lá dizendo, já vou entrar direto no exemplo do pastor, mas serve para todos, tá? Eu estou vendo o pastor dizer, gente, precisa de gente para ajudar, para vir limpar a igreja, precisa de gente para ajudar a arrumar uma coisa, precisa de gente para ajudar a evangelizar. Eu deixo ele se matar. Porque ele que é pastor, ele que se vire. Eu estou vendo a líder de intercessão, irmã Cida, falando, gente, vem orar às 5 da manhã. É, ela que ore. Mandei ser da intercessão. A gente não percebe que a gente vai enfraquecendo o corpo que deveria lutar por nós, mas ele se torna fraco e no dia da peleja ele não tem força. Tem família que está chegando ao caos do divórcio, não é porque houve uma traição, porque alguém não ama, é porque eles foram se matando com pequenos gestos. Eles foram se matando ao longo do tempo com indiferença, com frieza. Para aquela esposa é importante data. Aquele marido não se importa e não faz o mínimo de esforço para valorizar as datas. Aos poucos ele vai matando ela. Agora também tem mulher que é chata pra caramba, não compreende nada. Larga de ser xarope, hein? Não, um dia vai acontecer, irmão. Um dia passa batido. Não, e o cara, para falar a verdade, tem que ser muito macho. Eu tenho que ajudar a tentar defender, porque senão a casa vai cair. E a mulher dele tem que ser muito ungida, assim, é que é um casal que se dá muito bem. Você viu aqui, eu estou semeando a paz, gente. Eu estou aqui, indo pela beirada. Até porque eu sei que se estourar o pipoco, depois vai cair no meu gabinete. Irmãos, é gostoso ter família, porque é assim que a gente ministra. Você está entendendo? A gente opera aqui, ó. O irmão abre o coração, a gente opera ele e todo mundo assiste. E a gente vai se curando um ou outro, pede o metiolate emprestado para o outro e vai. Irmãos, tem família que algo é importante para o marido, a esposa não dá a mínima. Que algo é importante para os filhos, os pais não dão a mínima. Que algo é importante para os pais, os filhos desonram. E estão esperando crescer na vida. Não vão crescer, porque estão minando o que deveria ser a sua fortaleza. Não destrua, não enfraqueça a sua fortaleza. A sua família é um castelo forte que Deus colocou na tua vida. É hora de fortalecer, é hora de unidade. É hora de dizer assim, poxa, eu tenho uma dificuldade para ter paciência, tolerar a irmã Elisângela, mas eu preciso. Oi, irmã Elisângela, eu lhe amo, e nós vamos avançar. E Luiz, você também, e nós vamos crescer. Eu não, Luiz e Elisângela que se viram, estou nem aí para eles. E está enfraquecendo a nação. Quem está entendendo? Cada uma dessas guerras vai enfraquecendo a nação. O inimigo não precisou nem entrar. Eles se mataram sozinhos, eles estão se acabando entre eles. Tem casamento acabando e não é por causa de terceira pessoa não, é por causa das duas mesmo. Ou porque uma decidiu acabar com tudo. Chega. Aqui não vai ter lugar ao diabo. Aqui vai ter lugar ao Espírito Santo de Deus. Mais um caso. E a nação está enfraquecendo.
Pastor, e aí, o que tem a ver o Acabe? Que o senhor falou tanto do Acabe, vamos lá para o Acabe. Aí eu parei no verso 22. Vamos direto já para 24, vai. 24. Não, 24 para a gente? Não, vai direto para o 29. Não precisa nem, porque aí vai ficar falando do Onri e a gente não tem tempo para isso. Vamos já para Acabe. E Acabe, filho de... peraí, eu preciso ler assim, perdão. Vamos ler o 25 em diante que já está bom. 25. E fez Onri o que parecia mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com que tinha feito pecar Israel, irritando o Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Eu não gostei daquilo, então não vou. E acha que ele não está irritando a Deus? Eu não gostei, porque pintaram a parede. Porque o pastor falou, porque a irmãzinha, porque lá na porta eu passei e não mediram minha temperatura direito. Não gostei. Tem gente que está irritando Deus com as suas frescuras. Tudo é motivo, tudo é motivo. Quanto aos mais do sucesso de Onri, ao que fez e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei Israel, e Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe seu filho reinou em seu lugar. Ponto, presta bem atenção. Há quanto tempo a gente não ouve falar que morreu um rei e o filho assumiu o trono? 3 mudanças de trono que não foram de pai para filho. Elá, morto por Zinri. Zinri se matou para o Onri assumir. O Tibni brigou com o Onri venceu, morreu mais um. Aí agora o Onri reinou. Pronto, um tempo de paz. Quando termina a vida dele, não há uma luta pelo trono, não há guerra pelo trono, ninguém se mata pelo trono. O trono chega nas mãos de quem? De quem? Acabe teve a oportunidade de fazer a diferença. Irmãos, não importa como foi a história da tua família até aqui, em você, Deus chamou para viver uma nova história na família. Em mim há um novo começo na família. Acabe, você não precisa guerrear com ninguém, o trono é seu. Aí alguém vai dizer, mas pastor, Acabe é um produto do meio, ele fez aquelas bobagens, porque ele viu um monte de coisa errada. 1 Crônicas 15, volta aí no 15. Vamos ver um pouquinho mais da história de Judá. Só vou pegar um exemplo de Judá rapidinho aqui, ó. Verso 1. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abião começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalom. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. O seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Ou seja, esse Abião não estava sendo bom. Deus falou assim, por amor à aliança com Davi, eu espero o seu filho. Eu ainda não vou quebrar aqui. Aí vem o filho dele, vamos lá. Porquanto Davi tinha feito o que parecia reto aos olhos do Senhor, verso 5, e não se tinha desviado de tudo que lhe ordenarem todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias o Eteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao mais do sucesso de Abião e a tudo quanto fez, porventura está escrito no livro das crônicas do rei Israel, também houve guerra entre Abião e Jeroboão. E Abião dormiu com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa. Verso 9, no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalom. E Asa fez o que parecia o quê? Reto aos olhos do Senhor, conforme Davi seu pai. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos, e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, removeu, para que não fosse rainha. É minha mãe, mas não vai ser rainha, porque ela vai influenciar a nação. Pastor, eu não gosto, que às vezes tem umas posturas. Irmão, postura para servir a Deus. Não diz a Bíblia que ele matou a mãe. Não, diz que ele tirou do trono. No trono você não fica, porque você não glorifica a Deus. E este trono é um trono estabelecido por Deus. A minha família é um trono para a glória de Deus. E até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azerá. Também Asa desfez seu ídolo horrível.
e o queimou junto ao ribeiro do Cedron. Os altos, porém, não se tiraram, todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai, e as coisas consagradas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que ninguém fosse permitido entrar nem sair, tal. Até aqui tá bom. Asa teve um bom exemplo nos seus pais. Asa teve um bom exemplo nos seus pais. Ele teve que remover a mãe. O pai era um idólatra. O pai era um perturbado e desagradou a Deus. Asa teve um bom exemplo nos seus pais. Ele seguiu o caminho dos pais. O que ele fez? Meu pai não é bom exemplo, eu vou olhar mais para cima. Vamos fazer o seguinte, deixa eu olhar para Davi. Deixa eu olhar para o nosso ancestral, que é a referência. Eu vou ser como Davi. Irmãos, nós vamos ser como Jesus. Não importa as referências ruins que se apresentaram ao longo do caminho, dá tempo de uma mudança, e Deus nos chamou para uma mudança. Acabe desprezou isso. Acabe teve pelo menos 2 oportunidades grandiosas. A primeira, reinar com firmeza. Acabe era um bom guerreiro. Acabe era um bom guerreiro, um homem bom de guerra. Tanto que mesmo Deus deu algumas vitórias, algumas guerras ele venceu. Era para ele ser um bom guerreiro em favor da nação e não contra. Era para ele ser um bom guerreiro, trazendo para nós, eu preciso ser um bom guerreiro em favor da minha família e não contra, e não derramando o sangue da minha família, não expondo a minha família, amém? Segundo, ele deveria ser o homem que ia trazer paz, depois de tantas transições, com sangue, com morte, ele agora pode fazer uma transição pacífica. Mas ao invés de trazer paz, olha o que diz o capítulo 21, 1 Reis 21, e essa mensagem nasceu aqui no 1 Reis 21, a gente está chegando no final da mensagem. Deus está falando com alguém hoje aqui? Verso 1, e sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote o jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto do palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor, de que eu te dei a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão, fez biquinho. Porém vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse, que está tão desgostoso o teu espírito, não comes pão. E ele disse, porque falei a Nabote, o jezreelita, ele disse, eu sou um frouxo, eu tenho que chorar para minha mulher, porque o cara não quis vender uma vinha. Mais ou menos isso que ele falou. Gente, eu já vi, é triste, mas eu já vi marido, no ambiente de trabalho, mandar mensagem e dizer assim, não me deram água gelada. Ai, irmão, eu preciso ser tratado nessas coisas. Nosso Deus, nessa hora a natureza fala mais forte do que o espírito. Não estou de falar marica, frouxo, miserável. Seja homem de verdade, seja um sacerdote dentro da sua casa. Pelo amor de Deus, tem coisa que a gente vai compartilhar em casa, tem coisa que a gente vai desabafar e dizer, amor, me ajuda em oração, estou passando uma perseguição no local do trabalho. Isso não é problema, isso é normal, é humano. Mas irmão, tem gente que fala assim, amor, oi, tudo bem? Imagina eu mandando para a pastora, oi linda, oi amor, tudo bem? Não está tão bem assim não. O que foi, amor, o que está acontecendo? Eu saí para o almoço, tinha 20 clipes na minha mesa, voltei, tem 18. Acho que o cara da mesa de trás roubou 2. Esse cara não gosta de mim, ele quer puxar meu tapete. Gente, o cara é rei. Amor, atualização do dia. Eu acho que ele está querendo me contaminar ou me incriminar de alguma coisa. Eu tinha 20 borrachinhas, agora tem 22. Ele tirou 2 clipes, pôs 2 borrachinhas. Vai ver que é para falar que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Irmãos, eu estou dando esses exemplos bem aberrativos para ver se desperta. Porque vira e mexe, eu e a pastora temos que fazer atendimento, romper madrugada com coisas desse nível. Gente que está procurando encrenca, não é gente que está com problema. Pelo amor de Deus, conta com a gente. É gente que está procurando sarna para se coçar. Gente que realmente quer criar. Ei, desperta. Você não é Acabe.
Você é imagem e semelhança de Deus, recriado em Cristo Jesus para a glória do Pai. Minha família vai se inspirar em mim, vai ver em mim um homem guerreiro. Às vezes eu vou para a igreja com a alma ferida, mas eu vou lá ser curado pelo meu Deus. Mas eu vou. Acabe vai choramingar. A Jezabel, sabe o que ela faz? Endemoniada. Você está chorando por causa disso? Se levanta, você é o rei. Larga de ser frouxo, homem. Honra as calças, o vestido que você usa aí. Vai comer pão que eu resolvo essa parada. Aí a Jezabel, a mulher dos maridos frouxos, levanta, arma uma conspiração e fazem Nabote e os filhos dele serem apedrejados. Nabote é um cidadão que deveria estar debaixo do cuidado e proteção de Acabe. Nabote é um cidadão que não fez nada de errado e está sendo apedrejado por quem deveria estar protegendo. O que eu estou querendo dizer? Cuidado para não expor quem você deveria proteger. Cuidado para não expor a uma tragédia quem a gente deveria proteger. Tem filho que ainda vai olhar para os pais e dizer assim: você quer me cobrar de uma coisa que eu cresci vendo que você não faz? Hoje é dia de conserto aqui. Hoje é dia de salvação aqui. Hoje é dia de fazer o melhor com o que Deus tem nos dado. Acabe infelizmente fez bobagem e ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade de semear paz, mas ele trouxe violência. Mateus 5:9. Põe aqui só, não precisa nem abrir aí. Bem-aventurados quem? Lê aí para mim. Quem? Os pacificadores. Por que razão? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, quem não é pacificador é filho de Deus? É o manual de doutrina da família de Cristo que está falando? Não, e sim, é a Bíblia Sagrada. Pastor, você falou que eu não sou filho de Deus só porque eu apago incêndio com álcool? Eu estou vendo que a Larissa e a missionária Fátima estão tendo uma DR ali. Eu vou entrar no meio e vou dizer assim: missionária, ela deveria te respeitar. Aí chega e fala assim: Larissa, só que é assim, ela não poderia falar assim com você também. Sabe os desenhos que a gente cresceu assistindo, o Diabinho, o Anjinho? Irmão, tem gente que é diabinho, 2 vezes. Ele é diabinho, finge ser anjinho e é diabinho do outro lado também. Pacificadores. A Bíblia está dizendo que serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. E os semeadores de contenda? A Bíblia diz que 6 coisas Deus não gosta, a 7ª ele abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos, ele abomina. Tem gente que está no meio de toda a confusão que há entre os irmãos e não sabe porque que a vida não desata, porque que a estrutura espiritual, emocional, familiar não vai para frente, porque está sempre no meio das contendas. O porquê que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? 2 Coríntios 5, 18 e 19. Põe para mim. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu. Não quero, pastor, o problema é seu, Deus deu. Tem algum cristão hoje aqui? Então você recebeu um ministério. Não, pastor, eu não tenho ministério, eu não faço nada porque eu não tenho ministério. Então prova para a Bíblia. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho ministério? Eu não, é Deus que está dizendo. Nós estamos lendo a Bíblia. Depois você confere na tua, se a gente não deu uma mudada aqui no telão, sabe, para te convencer. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Alguém aqui foi reconciliado com Deus por Jesus Cristo? Então você também recebeu o ministério da... Pastor, eu não tenho chamado. Vai brigar com Paulo, foi ele que escreveu. Vai brigar com o Espírito Santo, selou e disse: isso aqui é de Deus. Olha o 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós, não está dizendo que talvez colocará, e nem que será em alguns. Colocou nos pastores, está escrito isso? Nos obreiros. Pois em quem? Em todos que foram reconciliados com Deus por Cristo Jesus. Foi reconciliado? Alguém aqui foi reconciliado? Então Deus colocou isso dentro de você. Se você enterrou, te vira. Pastor, que é isso? Eu te ajudo a te virar, mas dá seus pulos e diz: Senhor, eu preciso ajudar alguém a ser reconciliado, eu preciso ajudar alguém a ser alcançado, eu preciso ajudar alguém a ser salvo, e isso tem que começar dentro da minha família.
Meu ministério é reconciliação e não divisão. Meu ministério é reconciliação e não tacar fogo no parquinho. Tacar fogo no parquinho é gíria do Satanás, aqui dentro não tem lugar. Nos deu o ministério. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não nos imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quando a palavra da minha boca não é de reconciliação, é de destruição, é de desunião, não é Deus que está falando. A pergunta é: quais tipos de palavra tem estado na tua boca? E quais tipos de palavra você tem dado ouvido? Acabe deu ouvido a Jezabel. Ele já era um mau rei, ele já era. O problema de Acabe nunca foi Jezabel, pelo amor de Deus. Jezabel foi só mais um. Como se fosse pouco, a Bíblia diz lá, como se fosse pouco, todos os pecados que ele já vinha cometendo, ele ainda casou com a Jezabel. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com as alianças que você faz. Sem ter uma direção sacerdotal, sem ter uma direção bíblica. Vai entrando em sociedade, vai entrando em aliança, vai entrando em namoro, relacionamento, e depois quebra a cara. A nossa aliança é debaixo da unção do Espírito Santo. Ele está nessa noite trazendo reconciliação em nós e através de nós. Famílias serão reconciliadas, famílias serão restauradas e o nome de Jesus será exaltado. Só quem crê diga glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus porque Ele merece. Pode aplaudir.